Bom dia, mas bom dia mesmo, família querida de Deus. Aqui nós estamos para estudarmos mais uma manhã neste Café com Deus, estudarmos e meditarmos brevemente na palavra do Senhor. Me fizeram um pedido para me fazer um breve comentário, um comentário melindroso, às vezes até polêmico, sobre dízimos. E eu não poderia dizer não. Então vou fazer um breve comentário sobre o dízimo, porque, na verdade, há muitas pessoas que não entendem, há os contrários, há os a favores, tem aqueles que são dos contra, e tem aqueles que às vezes têm uma dificuldade até de frequentar a casa do Senhor, por não entender o dízimo. Então, vamos fazer um breve comentário para que não haja dúvida, não é? Segundo a palavra de Deus, embora o tempo é muito pouco. Então, a seguinte pergunta é obrigatório o cristão entregar o dízimo? É obrigatório para mim ser crente, para mim frequentar uma igreja? Eu tenho que dar o dízimo? Isto é obrigatório? Então, eu quero deixar aqui as respostas, a minha posição, a minha visão, respeitando os demais colegas e demais pessoas que têm as suas próprias opiniões. A palavra do Senhor fala no Salmo 24, assim: do Senhor é a terra, Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. A Bíblia é muito clara que não temos nada aqui na terra, que tudo é pertencente a Deus. Marca na sua Bíblia aí, Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele há. Então, o dízimo é uma questão de mordomia. A palavra do Senhor, ela é muito clara lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, que quando Deus fez o homem, Deus colocou, o propósito de Deus era colocar o homem para lavrar a terra, cuidar da terra, cuidar das coisas dele. Esse é o princípio, sermos mordomo, zelar, cuidar daquilo que não nos pertence. Sem esse princípio, vai ser muito difícil uma pessoa ser dizimista. Sem o entendimento desse princípio, não tenho nada, não levo nada. Diz o apóstolo Paulo no Novo Testamento que tudo é dele, não é? Tudo é dele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E às vezes há alguns entendimentos, não vou dar o dízimo por quê, vou dar o dízimo por quê? É um princípio de mordomia. Todas as pessoas, quando ela entra no princípio da fé, no princípio da mordomia, passa a ter esse princípio de mordomo. Não, eu vou cuidar das coisas de Deus. Ele me dá 100% e eu vou devolver 10%. É um princípio de obediência. Outra coisa, ninguém é obrigado a dar dízimo. E não, você pode frequentar a igreja do Senhor por um bom período e pode até morrer sem ser dizimista, não é? Ninguém é obrigado a dar dízimo. A igreja não pode obrigar a ninguém a dar dízimo. Infelizmente, existem os pastores e líderes que botam terror na ovelha, bota terror. Se você não der dízimo, o devorador vai te devorar, e a pessoa acaba ficando constrangido e dando dízimo por medo, que é um pecado. Não, se eu não der dízimo, tudo vai piorar. O pastor falou, está lá em Malaquias no capítulo 3, não é? Do versículo aí 7 a 11, o devorador vai e o pastor falou, eu tenho que dar. Não, Deus não aceita dízimo constrangido. Deus não aceita oferta constrangida. Não, a oferta, o dízimo tem que ser consciente, tem que ser espontâneo. É o princípio da fé, é o princípio da mordomia,
é o princípio, sabe? É uma motivação, é o princípio da gratidão. Olha, o Senhor me deu o céu e a terra e me colocou para cultivar, para me cuidar. Eu vou ser grato. E quando ele diz trazer o dízimo, é para você expressar sua gratidão a Deus. A gratidão. Eu posso estar falando para alguém que mora numa casa alugada e você paga o aluguel, não só por dever, mas por reconhecimento que o proprietário trabalhou e ele é digno daquilo que está ali. Só que Deus não precisa de nosso dízimo, Deus não precisa de nossas ofertas, mas nós é que precisamos trabalhar neste princípio, nós é que precisamos mostrar o nosso entendimento, nós precisamos mostrar que somos bons mordomos e que nada vamos levar e que tudo pertence somente a Ele. É um princípio, não é? Do Senhor é a terra e do Senhor é todas as coisas. Mas muitos dizem também que o dízimo é da época da lei, foi instituído lá por Moisés, e agora eu não preciso mais ser dizimista, eu não preciso dar dízimo, porque agora eu estou na graça, eu estou no Novo Testamento, na Nova Aliança, e aquilo era para os judeus, aquilo é coisa antiga. Não pense assim. O princípio não muda. A terra e o céu e tudo que existe continua sendo do Senhor. Continua sendo do Senhor, porque é para Ele, são todas as coisas. E é para nós ensinar os nossos filhos, é para nós nos disciplinarmos, é para nós mostrar a nossa expressão de gratidão, de reconhecimento e de amor. Então o dízimo é uma expressão de gratidão, é uma expressão de fé, é uma expressão de conhecimento. E também, quando se dizem que ser dizimista não é dizimista, não deve dar o dízimo, porque é coisa da lei, coisa ultrapassada, não, de maneira nenhuma. Lá no livro de Gênesis, logo no princípio, muito antes de ser instituída a lei, não é? Os 10 mandamentos, Abraão dizimou. E foi muito antes da lei. Então o dízimo não depende de estar na lei ou não estar na lei, mas é uma atitude de reconhecimento, de mordomia e de gratidão. E aí tudo vai correr bem. Então o dízimo, ele é estipulado de uma maneira percentual, não é que é de 10%. Deus faz uma prova, olha, fica com 90%, e 10% é para manutenção do meu reino, da minha casa, da minha obra na casa do Senhor. Ora, eu sempre digo o seguinte, que é o princípio da mordomia, não é? Então nós aprendemos a devolver um pouco daquilo que Deus nos dá. Nós aprendemos a devolver, num gesto de gratidão, um pouco daquilo que recebemos de Deus. Então, devolver o dízimo é uma expressão da nossa convicção, que somos mordomo e que tudo pertence a Ele. Agora, se nós formos pensar, como muitos pensam, não, o dízimo é para aquela época. Ora, eu sempre digo, você estará contribuindo para o fechamento da igreja na terra, para o fechamento da obra de Deus na terra. Ora, se eu não der o dízimo, eu estarei propondo o fechamento da igreja. Entende? Ora, é claro, o Senhor Jesus, ele disse aos fariseus, no Evangelho, o seguinte, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o Senhor estava falando para vocês, precisam ser equilibrados. Porque vocês não estão dando a Deus o que é devido, não é? Embora vocês podem dar o dízimo, mas não estão dando o amor, a fé, a paciência, o que é devido. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós precisamos ter um equilíbrio. Senão, nós vamos idolatrar o nosso dinheiro, o nosso capital. E quando ele diz, dai a César o que é de César, ele está dizendo, paga os impostos. Ora, se nós não pagarmos os nossos impostos aos nossos governos, vai faltar luz elétrica, vai ser cortada a água.
Na verdade, ninguém quer ficar sem água, ninguém quer ficar sem luz. E é uma loucura, mas ninguém quer. Pagamos impostos absurdos, uma gasolina, um petróleo muito caríssimo, mas pagamos, porque é de César, é a ordem, vem lá de cima, é do governo. Aí Jesus diz assim, mas dá a César o que é de César, mas também a Deus o que é de Deus. Então, você já pensou? Você dá valor só ao capitalismo, só às coisas terrenas, e não entender o que é dizimar a parte de Deus? Então Jesus diz, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem um outro argumento também que diz, mas o Novo Testamento não é muito claro sobre o dízimo. Mas não precisa ser claro. Por quê? Não precisa. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, é muito claro que a igreja primitiva, ela dava muito mais do que o dízimo. Eles entendiam a lei, e eles entendiam claramente, e eles davam muito mais. Diz a palavra do Senhor, é muito clara em Atos dos Apóstolos, quando diz que eles vendiam as suas propriedades. Atos 2,45 me parece. Eles vendiam suas casas e entregavam aos pés dos apóstolos para ministrar o reino de Deus, a obra de Deus. Eles davam muito mais. Então, hoje, o que nós podemos entender, que eu entendo, que o dízimo é o mínimo que nós damos ao Senhor para manutenção da casa de Deus. Para a manutenção da casa de Deus. Todo mundo gosta de chegar numa igreja, encontrar uma cadeira para sentar no verão, um ventilador ou um ar-condicionado. Não é? Todo mundo gosta, mas porque alguém está mantendo, porque alguém está dizimando. Então, é uma questão de mordomia, é um princípio de reconhecimento que nada temos, apenas estamos cuidando, como fala lá em Gênesis, né? É muito claro, quando fala lá em Gênesis que nós estamos, Gênesis 2,15, que o Senhor fez Adão, que o Senhor fez o homem e o colocou para lavrar a terra, para cuidar da terra, para zelar pelas coisas pertencentes ao Pai. Então, ninguém é obrigado a dar o dízimo. É uma questão de entendimento, de princípio e de conhecimento. E também, a palavra de Deus ela é muito clara, ela é muito clara em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 9, eu vou ler rapidinho aqui, que o dízimo e as ofertas devem ser dadas com prazer, com amor, nunca por constrangimento, nunca por pressão, porque Deus não se agrada dessa oferta. 2 Coríntios capítulo 9, aqui no versículo, vamos encontrar aqui, capítulo 9, aqui no versículo 7. Cada um, olha o que diz o Novo Testamento, cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então ninguém deve ser obrigado. Se uma igreja obriga você a dar o dízimo, ela está errada. Tem que sair do seu coração, do seu princípio, do seu entendimento. E nem por necessidade. Eu vou dar o dízimo, que minha vida não está boa, eu vou dar o dízimo porque minha casa está caindo, o devorador está devorando minha vida. Ei, isso tudo é balela. Isso aí não é bíblico, não. Sabe? É uma má interpretação lá de Malaquias, capítulo 3. É uma má interpretação. Então, não. Tem que ser dado de coração, com entendimento, valorizando os princípios e sabendo que você é um bom mordomo, que você reconhece. Assim como assim como César, o governo, os princípios, tesouros, as coisas terrenas têm que ser mantidas, tem que ser zelada, tem que ser cuidada. Nós temos que dar manutenção. Assim também é o reino físico de Deus aqui na terra, o templo, a igreja, os estudos didáticos, a escola dominical, o material. Mas é verdade que muitos ainda que vão à igreja e não têm este princípio de ser mordomo.
de cuidar, de zelar. Ainda não alcançou o princípio de ser grato, de ser agradecido a Deus. Então, resumindo, quando uma pessoa não dá o dízimo e acha que não entende, ele está propondo o fechamento da igreja. Já pensou se todos pensassem igual a essa pessoa? Você já pensou? Os bares iriam se multiplicar, os bordéis, os cassinos e tudo, e a situação da igreja? Mas graças a Deus que temos cristão que tem o princípio. Alcançar o princípio. Esse princípio começa quando a pessoa se converte. Esse princípio ele vem automaticamente. Às vezes na nossa igreja chegam pessoas e tomam uma decisão de compromisso com Jesus. Eu nunca digo você tem que dar dízimo. Toma o envelope, leva para casa. Nós não fazemos assim. O Espírito Santo automaticamente que passa a habitar em nós, automaticamente, ele vai conscientizar da necessidade de nós, pelo menos, 10% devolvermos ao Senhor como prova de gratidão. E aí o que eles fazem? Pastor, eu gostaria de um envelope. Procura o tesoureiro. Vai lá e pega o seu envelope. Sente o desejo, o prazer, como diz o apóstolo Paulo, dizimar, contribuir com um coração alegre, porque diz a palavra em 2 Coríntios, no capítulo 9, Deus ama o que dá com alegria, É verdade que muitas igrejas fazem péssima administração dos dízimos e das ofertas. Isso aí até eu entendo, porque muitos não são a favor do dízimo, não é? Mas há até aqueles que dizem, mas o dízimo, eu não dou dízimo, mas eu ajudo o próximo, eu ajudo a fulano. Está errado. O que é do Senhor é do Senhor. É do Senhor. A Bíblia é muito clara que os apóstolos, a igreja primitiva, entregava a igreja para ministrar, segundo a direção do Espírito Santo, a ministrar o capital da igreja. Ora, você quer fazer bem ao próximo? Faça, dê aquilo que vai, ajuda, mas de maneira nenhuma você deve apagar o princípio de Deus, que está lá em Gênesis, no capítulo 2. Entende? No capítulo 2, em que Deus fez o homem e colocou, vai cuidar do que é meu. Porque, na verdade, nós somos mordomos do bem. Nós não temos nada, não vamos levar nada. Precisamos, sim, ser fiel, ter prazer para a gente repreender o espírito da ganância, o espírito da idolatria, o espírito de Mamon, entende? Amor ao dinheiro. Nós precisamos sim fazer isso. Pastores, presbíteros, obreiros, não tem saída. Se você quer realmente ser um adorador e se você quer fazer essa vontade, deve entender que o dízimo não se paga. O dízimo não. Apenas devolvemos em um gesto de compreensão, de gratidão e de princípios bíblicos, princípios que está lá em Gênesis, muito antes da lei, não é? Não foi criado, o dízimo não foi criado na lei de Moisés, não. Malaquias ele foi severo. Por quê? Porque a igreja, os assírios tinham destruído Jerusalém, os babilônicos tinham destruído Jerusalém, e ele foi severo, né? Trazer o dízimo e as ofertas, trazer o dízimo na casa do Senhor para que haja mandamento. E ele foi até pesado, né? Porque havia uma urgência sem igual. Mas hoje estamos no tempo da graça. Ninguém é obrigado a ser dizimista. Agora, o que aí, pastor? Se eu não sou dizimista, se eu quebro os princípios? Bom, aí você vai conversar com Deus. Você vai se entender com Ele, não é comigo, nem com o pastor da sua igreja. Vai se entender com Ele. Mas devemos sim ensinar esse princípio aos filhos, à família, porque este é o propósito de Deus. Cuidarmos da melhor maneira possível das coisas de Deus aqui na terra. Eu creio que em rápidas palavras eu respondi à pessoa que me fez essa pergunta e pediu para me fazer um breve comentário. Então não é obrigatório não, irmão. E minha irmã, ninguém é obrigado a entregar
a devolver o dízimo. Isso é uma questão de princípio, é uma questão de reconhecimento e é uma questão de mordomia, não é? Cuidarmos daquilo que não nos pertence. E somos gratos ao Senhor por tudo que Ele nos dá, não é? E estamos vivendo hoje um mundo capitalista em que você, meu Deus, vai quase 80% do seu salário para pagar impostos. Olha o César comendo tudo aí, não é? Faz parte do sistema. E aí o que acontece? Não, vou ver se dá para mim expressar minha gratidão a Deus, vou ver se dá para mim, vou ver os 10% a Deus, vou ver, aí fica preocupado. É com amor, é com gratidão, é com agradecimento. Aí sim, sua oferta, o seu dízimo será aprovado e aceito pelo Senhor. Mas sai fora dessas igrejas que impõe, que diz que você é ladrão, que você está roubando a Deus. Para aí, calma. Aí eu concordo. Né? Aí eu concordo. Dente por dente, não é? Aí. É a lei do Senhor. Mas nós estamos na época da graça. Mas o princípio nós não podemos enterrar. Desde Gênesis. Não tem nada a ver com a lei de Moisés. Mas não tem mesmo. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, ouviu? E que Deus possa, se você ainda não é dizimista ou tem um entendimento contrário, porque leu, ouviu, viu aí no Google, né? Coisas diferentes, você vai ver mesmo, você vai ouvir cada coisa sobre dízimo, tremendo. Mas o dízimo é um princípio de obediência, de amor, de gratidão e de fé. Então vamos respeitar. Porque muitos alcançam logo quando se convertem. Outros já no final da idade e outros partem sem alcançar esse princípio. Graça e paz. Deus te abençoe, te ilumine e nos dê um dia abençoado. Não é? Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado e feito por todos nós. Não é? Então, que Deus nos abençoe e que você seja muito abençoado, porque dízimo é um princípio do reconhecimento que somos apenas mordomo nesta vida. Graça e paz. Senhor, abençoe, guarda, Pai. Esse homem que o Senhor colocou para cuidar da terra, para lavrar a terra, para cuidar, Senhor, de tudo que lhe pertence, como diz o apóstolo Paulo, Senhor, que é dele, é por ele, para eles, e para eles são todas as coisas. E assim, Senhor, nós estamos aqui para te servir e para reconhecer os teus princípios. Que cura esse homem enfermo, essa irmã enferma. Meu Deus do céu, cura essa pessoa. Senhor, Espírito Santo que habita, tu, quando habita, tu ensina os princípios e tu esclarece a tua verdade. Fica conosco, perdoa os pecados e nos abençoe para que amanhã possamos estar em mais uma comunhão contigo, em nome de Jesus. Graça e paz, Deus te abençoe. E deixa seu like, pode divulgar, porque esta é a realidade do dízimo e oferta. Graça e paz.